Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça e sou professora da pré-aula da classe de hoje. Paz do Senhor, que saudade que eu estava de você. Já estamos na nossa quarta aula, como passou muito rápido, né? E a nossa quarta aula de hoje nós vamos falar da história de uma moeda maravilhosa, uma moeda que faz, talvez, muito barulho. Oxe, será que alguém perdeu essa moeda? Essa é a história de hoje, a história de uma moeda. Vamos lá? A nossa pré-aula tem o apoio e realização do Instituto Teológico de Educação Cristã, o ITEC, com apoio da Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, com parcerias da DC Kids, que é um campo que cuida, é a parte do departamento que cuida do departamento infantil. É um departamento que cuida das nossas crianças do Campo de Criciúma, com o apoio da Escola Bíblica Dominical. Preparando a nossa aula. Como que a gente prepara a nossa aula? Lembra, professor, você que está chegando agora, você tem que entender que nós estamos falando para a classe de primários. A classe de primários é uma classe que abrange de 7 a 8 anos e agora nós estamos trabalhando o quê? Sobre as histórias de Jesus. Estamos falando sobre a parábola. Você que está chegando agora, professor, o que é preparar a aula? É fazer um roteiro. Um roteiro você pode fazer no seu computador, né, como eu já ensinei, de todas as aulas, com o objetivo, o ponto central, né, aqui está todo o nosso trimestre que vamos trabalhar. Então, a gente está na quarta aula. E na quarta aula é a história de uma moeda e o versículo que vai ser trabalhado. É porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, você tem uma ilustração a trabalhar e tudo aqui está bem organizado. Se você não puder fazer isso daqui, já falei, é muito importante o professor ter um caderno. Então, isso é preparar a nossa aula, que é o momento que você vai estudar a palavra de Deus. Ponto central. Hoje, o nosso ponto central fala que você tem um grande valor para Deus. Professor, é muito importante você já começar a falar o que é valor. O que é ter valor? Será que nós temos valor? Será que eu sou uma pessoa valorosa? Quais são os valores que eu tenho? E aí você já começa a trabalhar o seu ponto central. Também uma dica é você chegar com uma aparência um pouco triste. Como se alguém tivesse você tivesse perdido alguma coisa. Logo vai chamar a atenção das crianças. Você chegar de uma forma diferente da habitual. Memória em ação. Como sempre trago a memória em ação para você estudar, tanto para imprimir ou para você desenhar. Então, a memória de ação de hoje é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Então, não podemos esquecer de duas coisas. Veio buscar. Então, nós estamos começando a falar sobre a amizade. Lembra que a história de hoje fala muito sobre a amizade. Então, eu coloquei duas crianças se abraçando com uma aparência de alegre, de feliz. Como a história de hoje também fala de uma mulher, também coloquei o mesmo versículo, mas com uma mulher com os elementos da história, né? Com uma moeda na mão e uma vassoura. E como a gente está falando de moeda, nada melhor do que colocar. Numa moeda o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19, 10. Professora, é muito importante você prestar atenção nesse momento do versículo. Sabe, porque ali tem duas grandes influências para a gente poder estudar. Dois ramos muito diferentes. Jesus, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Então, você já começa a trabalhar para as crianças que o Filho do Homem, Jesus também é chamado como o Filho do Homem. Veio buscar quem? Quem era seu. Jesus vai vir buscar quem é seu. E também veio salvar quem? Quem estava perdido. Então, Jesus é o Filho do Homem que veio buscar aqueles que já são seu. E também veio salvar aqueles que querem encontrar um novo caminho, que o caminho é Jesus. E que estava perdido. Jesus é a solução, novamente, de todos os nossos problemas. E a sugestão do Corinho, que grande amor. Não existe amor maior. A gente não pode esquecer nunca, professor, de mencionar João 3,16. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Então, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Você já trabalhou o ponto central. João 3,16 foi um grande amor. Deus teve tanto amor pelo mundo que deu o que tinha de mais precioso por mim e por você, que é Jesus. Vamos escutar um pouquinho do hino de hoje? Lindo esse hino, né? Veio nos limpar, veio nos resgatar. É um hino muito lindo que você pode estar trabalhando, não somente nesta aula, mas num culto de missão, num culto de Santa Ceia. É um hino muito sugestivo. Continuando a nossa aula, momento de colorir. Eu adoro esse momento. É um momento muito legal. Professor, eu trouxe aqui para você trabalhar. O que foi? Uma moeda. Como essa aula, nós falamos muito de missão, porque quando nós estamos trabalhando as histórias, né, bíblicas, e principalmente a questão das parábolas, que Jesus veio buscar, veio salvar, veio restaurar, nada melhor de você já incluir, e é muito importante, a questão missionária. Então eu coloquei várias crianças ali e o mundo. Então Jesus veio buscar muitas crianças que ainda estão perdidas no caminho. Né? Eu coloquei crianças se alegrando porque estão na presença de Deus. Quando a gente está na presença do Senhor, nós nos alegramos. E botei o nosso versículo, né, chave ali, duas crianças felizes. Jesus com as crianças, porque a gente não pode deixar nunca de dizer, professor, que é muito importante ela entender o quanto ela é preciosa para Jesus. Todas as crianças são muito preciosas, né? Então, ela tem um grande valor. Então, eu botei Jesus com as crianças. E a história de hoje, né? Que a gente não pode deixar de trabalhar, de uma mulher, de uma menina, de um mundo rosa. Você já está trabalhando também a questão da ideologia de gênero. Não podemos deixar nunca para trás que Deus criou um mundo azul e rosa. Então, eu botei um mundo ali, um mundo rosa, né? Uma história de uma mulher que tinha muito valor. Não é que os meninos não tenham valor, é que nessa aula a história principal fala de uma mulher, ou seja, fala da igreja, né? Então ela estava feliz porque ela ganhou um presente e ali mostra ela varrendo, ela procurando e ela se alegrando. A dica de hoje é pegar os versículos no formato de uma moeda, né? E trabalhar, e vamos refletir, junto à aula, uma questão muito rápida, né, de uns 5, 6 minutos, cronometrado, que a gente sabe que tem uma logística, né, professor? Há uma logística para ser trabalhada dentro da escola dominical, há um horário, às vezes essa aula bíblica é levada para o culto, né? E aí é aquele momento muito rápido, ou então mesmo na escola dominical, mas não importa, o importante é você trabalhar 5 minutos de questionamento. Vamos questionar, vamos trabalhar, porque nessa idade as crianças gostam de visualizar, né, porque elas trabalham com a questão de imaginar, né, a parte lúdica, mas também elas ficam meditando na palavra. Então vamos refletir junto. O que Jesus veio buscar? Né, o que era tão importante, o que ela perdeu, vamos encontrar e aí você monta, né, como eu vou montar depois no final para você, aquelas moedas e o versículo que veio buscar, né? E aí você vai montando, pois o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido, quem estava perdido. E aí você pode fazer já um grande questionamento, será que ainda existe crianças perdidas? Será que tem dentro da casa do Senhor crianças que ainda não aceitou a Jesus? E aí você já vai fazendo um questionamento. E a importância de cuidar de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Continuando, vamos explorar a história. A história de hoje
fala de uma mulher que ela ganhou um presente. Aí, olha só, professor, eu trouxe os elementos de hoje. Vamos trabalhar os elementos. É muito importante, antes de você contar a história, você montar um cenário pequeno. Não importa se o cenário que você vai trazer é uma casa, numa caixa. Essa eu fiz uma casa numa caixa, né? Da qual depois nós vamos abrir por aqui. Então, eu fiz os elementos de hoje. É uma casa, uma vassoura, ela varreu, é muito importante. Ela ganhou um presente, trouxe moedas de verdade, que é muito legal, você está trabalhando. Fiz moedas de EVA, você está vendo. Cortei um EVA no formato de uma moeda, mas também trouxe moedas de verdade. No valor do quê? De 10 unidades, porque a Bíblia diz que ela tinha 10, mas ela perdeu uma. Nossa candeia, comprei no R$1,99, você vai encontrar muito simples. Também trouxe um outro elemento, né, que você encontra também nas lojas de R$1,99, talvez você não veja muito bem, vou mostrar um pouco mais próximo da câmera, tá vendo? Uma lâmpada daquelas de LED, botei dentro de uma... Também paguei R$1,99. Estamos falando sobre a palavra de Deus. Fiz um EVA mostrando a Bíblia. Muito importante você mostrar esse visual da Bíblia e perguntar, será que quem trouxe a Bíblia? E também fiz o quê? As coroas. Estamos falando sobre reino. Não podemos esquecer que o reino fala de um grande lugar. E só vai para o reino quem é filho do rei. E se é filho do rei, nós temos o quê? Coroas. Professor, é muito importante, eu trouxe essas daqui, você pode fazer de EVA, entendeu? Mas é muito importante você estar falando sobre a parábola do reino, né? E a parábola do reino fala que uma mulher ganhou um presente. E ela ganhou 10 moedas. Naquela época, ganhar um presente, ganhar moedas, representava dotes, né? A dracma era uma moeda que no Oriente nós chamamos de dracma. Aqui no Ocidente, para nós mantermos um compromisso, né, de casamento, nós falamos de aliança. Então, naquela época, ela ganhou uma dracma. A dracma, geralmente, nas mulheres eram assim. Ou ela botava na testa, né? Por isso que a gente tem que estudar a história bíblica, ou ela pendurava onde todo mundo pudesse ver que ela tinha muito valor, ela tinha ganhado um presente, um dote de casamento. Né? Então eu fiz. Comprei também no R$1,99, né? Você pode estar dando de lembrança para as suas crianças, para elas não esquecerem, né, que elas têm muito valor e há uma aliança. Você também pode fazer essa daqui está pronta, mas você pode fazer de elástico, de elastec, botar umas moedinhas, né, e botar para elas não esquecerem. Então, a história de hoje fala de uma mulher que ganhou um presente. E ela ganhou 10 moedas. E nessas 10 moedas representava que ela tinha ganhado um dote do seu noivo. Então, ela mostrou como era a cultura, ela botava aonde todo mundo pudesse ver. Mas, de repente, sem perceber, ela perdeu. Ela contando, viu que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas. E ela se apavorou, porque ela perdeu uma moeda, mas ela ainda tinha 9. Mas mesmo assim, ela parou do que ela estava fazendo e começou a varrer. E a varrer. E ela, quando ela se tocou, ela acendeu a candeia e começou a procurar, porque ela estava no escuro, por isso que ela não enxergava direito. E ela acendeu a candeia e começou a procurar. E quando ela começou a procurar, ela começou a varrer os cantinhos da casa. E ela viu que muitas vezes a gente pode perder tantas coisas, né? Será que tem gente que estava muito feliz e, de repente, com o passar do tempo, perde a alegria? Perde o quê? Será que tem gente na casa do Senhor que pode perder uma moeda? Mas qual será a moeda que ela perdeu? Será que ela perdeu a moeda do zelo? Será que tem crianças perdendo essa moeda do zelo, que não tem mais zelo pelas coisas de Deus?
Eu não sei qual foi a moeda que ela perdeu, mas eu sei que essa moeda tinha muito valor. E tinha tanto valor que ela começou a gastar tudo que ela tinha de tempo. Será que a gente está gastando o nosso tempo para procurar? Eu não sei qual foi a moeda que ela perdeu, mas será que ela perdeu o temor? Será que a gente não tem mais o temor das coisas de Deus? Será que a gente esqueceu que Jesus vem salvar, vem buscar aqueles que são seus e vem salvar? Será que eu estou perdendo o temor quando eu chego na casa de Deus? Será que eu estou perdendo? Será que ela perdeu a moeda do amor? Não tem mais amor pelo papai, pela mamãe, por tudo aquilo que Deus deu? Qual será a moeda que ela perdeu? A Bíblia não conta que aquela mulher, qual foi a moeda que ela perdeu, mas só conta que a moeda tinha um grande valor. E era um valor tão grande, tão grande, tão grande, que ela se preocupou tanto em procurar. Eu não sei se faltou para ela cuidar. Será que nós estamos cuidando das coisas que Deus está nos dando? Será que a gente está cuidando da palavra do Senhor? Será que estou lendo e meditando? O que será que ela perdeu? Mas a Bíblia diz que ela automaticamente acendeu a luz. E a luz fala de Jesus. Porque no escuro nós não conseguimos encontrar nada. Mas quando nós entendemos que Jesus é a luz deste mundo, eu encontro tudo. E a Bíblia nos diz que ela se procurou, varreu, e de repente ela achou a moeda que estava faltando. E ela começou a contar, porque agora ela tinha encontrado. E ela começou a contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela encontrou as 10 moedas que ela tinha ganhado do Senhor. Mas a Bíblia nos conta também que nós devemos o quê? Prestar muita atenção. Que tudo que Deus está nos confiando tem muito valor. E ela chamou os amigos para se alegrar. E aí, professora, eu trouxe. Talvez você que não tenha a lição, talvez você que não encontrou ainda a lição, eu trouxe a história resumida que Jesus conta para os seus discípulos, que essa mulher tinha perdido, tinha encontrado, porque ela procurou, ela teve uma atitude de se levantar, de buscar aquilo que era seu, que tinha ganhado do Senhor, né? Do seu noivo, da pessoa que tinha confiado a ela aquele valor. E ela procurou, se alegrou. Então tem aqui a história. E o que nós aprendemos na história de hoje? Novamente, vamos lá. Certa vez, uma mulher possuía o quê? 10 dracmas, 10 moedas. E para ela, aquelas dracmas tinham muito valor. As dracmas tinham tanto valor que as mulheres que as possuíam colocavam nas suas vestes, como eu expliquei, ou na cabeça, para que todos pudessem ver que ela tinha valor. Mas agora, ela tinha perdido uma moeda, então ela ficou com 9. Ela poderia deixar para lá, como eu tinha explicado, mas ela não deixou, porque mesmo possuindo 9, uma só tinha grande valor. As dracmas são aquilo que nós temos de valor. Depois que Jesus nos encontra, nós não podemos perder nada. E o que será que ela perdeu? Será que ela perdeu a dracma do amor? Como está lá em 1 João 3,11, né? Que Deus disse que Ele amou o mundo desde cedo, mas que agora nós tivéssemos mostrar a todos que Ele está no nosso coração. Devemos amar todas as pessoas, buscar, às vezes, aquela criança que não está indo mais, buscar o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? Anunciar que Jesus é o Salvador, anunciar os grandes feitos do Senhor na minha vida. Talvez ela perdeu, como eu falei, a moeda do temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Sem sabedoria, nós não podemos entender o que Deus tem guardado para nós. Talvez ela perdeu o zelo. Será que tem pessoas aí perdendo a presença do Espírito Santo? Professor, é muito importante você mencionar que nós temos um grande amigo que nos ajuda a procurar. O Espírito Santo nos ajuda a conduzir os nossos passos aqui na terra, para nós não perder o caminho. E talvez ela perdeu a da fidelidade. Devemos ser fiéis em tudo com Deus, que Ele é fiel e nos prometeu que no seu tempo Ele nos viria buscar.
Então, mas vem buscar quem? Quem é fiel, quem não nega Jesus, quem não nega aquilo que Jesus tem guardado e nos dado, que é a palavra de Deus. Principalmente, talvez, será que ela perdeu a dracma do perdão? Jesus nos perdoou, devemos também perdoar a todos. Será que a gente está esquecendo de perdoar alguém? Será que essa moeda do perdão está fazendo falta lá juntando as minhas 10? Será que foi ela que eu perdi? Mas o importante é que você possa dizer, professor, nesse momento, é que qualquer criança para Jesus tem muito valor. E nesse momento que você falar da dracma do perdão, faça uma moeda e diz, será que há um perdão para nós? E você possa fazer nesse momento o quê? Um momento de pedir perdão. Vamos pedir perdão agora? Vamos falar o quanto Jesus é maravilhoso? Será que tem alguma criança aqui que ainda não aceitou Jesus? E aí você fala o quê? Você convida aquela criança. Quem quer encontrar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Será que tem algum visitante que ainda não encontrou Jesus? Que perdeu? Será que tem alguma criança que se perdeu no caminho com coisas deste mundo? Agora é a hora. Jesus está aqui para te perdoar. E você continua. E agora, talvez você encontrou a moeda ou perdeu a dracma do respeito. Tem crianças esquecendo de meditar. No quê? Olha só, será que ela perdeu a dracma de Êxodo 20, versículo 12? Que devemos obedecer papai e mamãe em tudo. Ou então lá em Efésios 6:1, filhos, obedecei os vossos pais em tudo. Será que tem gente perdendo essa dracma aí? Todas essas dracmas são muito importantes. E quem as possui, com certeza, será uma pessoa de muito valor para Deus. Mas não podemos perder. É o que? É o fundamental. Professor, é importante você dizer, não ficou parada. Ela foi procurar. Não podemos ficar parado. Se você está vendo que está faltando alguma coisa para você buscar mais a Deus, ser mais cheio da presença de Deus, levante, criança. Vamos buscar. Sua primeira atitude foi acender a luz. Não podemos andar no escuro. Jesus é a luz deste mundo. E se nós queremos encontrar o que está perdido, vamos primeiro acender a luz da nossa vida, que é Jesus. E limpar. Ei, olha a vassourinha aí. Vocês estão limpos pelo que a Bíblia nos diz? Pela palavra de Deus. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos traz novamente para o caminho do Senhor. Quantas crianças que estão fora do caminho, que nós devemos ir lá buscar. E comemorou com todos, com muita alegria. Como é bom a gente ter amigos. Ela chamou os amigos e comemorou. Assim também, devemos nos alegrarmos novamente quando alguém encontra Jesus. É nessa hora, professor, que nós devemos. E aí eu queria montar com você o quê? A nossa meditação. Jesus veio buscar. Veio buscar quem? Você pode perguntar. Tá, mas Jesus veio buscar quem? Veio buscar e salvar. Veio buscar e salvar. Por quê? Porque existe uma casa te esperando. Jesus veio buscar e salvar quem? Quem está perdido. E de que forma nós estamos perdidos? Quando não entendemos, que temos que mudar as nossas atitudes. Deixa eu botar aqui embaixo. Mudar as nossas atitudes. E como nós podemos mudar? Entendendo que é através da cruz. Professor, é muito importante você falar que sem cruz não tem como mudar. E ele veio buscar quem estava perdido. Será que existe pessoas perdidas? Quem estava perdido? Quem estava perdido? Você pode perguntar, quem estava perdido? Você estava perdido. E aí você monta. Jesus veio buscar aqueles que são seus. Jesus veio salvar aqueles que ainda precisam ser alcançados. Por quê? Porque há um céu de glória. Há um céu te esperando. Há muitas moradas. E
E nós precisamos levar muitas crianças para Jesus. Por quê? Porque todas elas, não podemos esquecer, professor, que todas elas têm valor. Precisamos anunciar que Jesus veio buscar, porque aquela criança que está perdida, o filho do traficante, o filho da meretriz, ou aquele que está abandonado, aquelas crianças que estão na rua, não importa quem sejam, Jesus veio buscar todas as crianças, porque elas têm muito valor. E através de como que vão ser alcançadas? Através da cruz. Elas estão perdidas, mas não podemos esquecer que cada criança tem valor. E sabe por que cada criança tem valor? Porque há uma coroa. Eu não sei qual é a coroa que está te esperando, mas a Bíblia diz que nós temos uma coroa. Não perca a tua coroa. Há muitas coroas a serem encontradas. Há muitas crianças que precisam tomar posse das suas coroas. Mas para isso, eu preciso cuidar daquilo que Deus deu. Professor, que você tenha uma ótima aula. Que a presença gloriosa de Jesus possa fazer morada. Porque quando nós entendemos, há uma festa no céu. Quando nós conseguimos uma só criança para Jesus. A Bíblia nos conta que é uma festa tão grande. Os anjos comemoram, cantam, se alegram. Vamos se alegrar, porque tudo isso que Jesus fez, tudo que Jesus fez foi por você, foi por mim, foi por nós. Há uma coroa te esperando. Eu não sei qual foi a moeda que você perdeu, mas uma coisa eu posso te dizer. Acenda a luz. Acenda a luz, que é Jesus. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada por essa aula. Como eu falei, isso são só dicas. Você pode melhorar. A sua aula pode ser muito melhor. Mas não se esqueça que quem faz a aula é você, buscando, orando, santificando e principalmente lendo muito a palavra de Deus. Sem a Bíblia, você não pode fazer uma aula boa. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível fazer uma aula boa. Então, que Deus vos abençoe, te dê graça e sabedoria, para que a sua aula, dentro da sua realidade, seja agradável e perfeita, e que possa alcançar muitas pessoas. Muito obrigada.